Bom, como vocês devem ter visto aí, a Adobe lançou há pouco tempo a última versão do Illustrator, que atualmente é o CS5. Então, eles botaram aí algumas funções a mais. Então, vou só mostrar rápido assim, o que eu achei interessante. Tem milhares de funções, assim, funçõezinhas também que eles sempre incorporam assim, nas versões novas, e alguns ajustes também, correção de bugs, essas coisas assim, mas isso aí tá tudo lá tá listado lá no site da Adobe. Então vale a pena dar uma olhada lá para ver o que vale a pena prestar atenção na versão nova. Mas eu vou mostrar aqui umas coisas principais assim, que eu achei bem legal que eles fizeram. Então, assim, de cara, eles fizeram uma ferramenta bem legal de você criar. Você tem, por exemplo, um stroke assim, qualquer um, pode ser a lápis, pode ser qualquer um. E normalmente, se você tiver uma tablet, por exemplo, a tablet, né, você pode ver aqui no Blob Brush aqui, você você faz um stroke e ele pode detectar a pressão da caneta. Mas se você não tiver uma tablet, isso é meio impossível, assim. Você tem que fazer na mão, sei lá, demorado, assim. Mas agora com esse negócio aqui, ele fica aqui, chama Width Tool. Então, a Width Tool, você pega um stroke qualquer e você escolhe um ponto qualquer no stroke e arrasta ele assim, ele vai definir que aquele ponto vai ter uma largura tal. Então, quando eu soltar aqui, ele vai ter uma cara de que, né, vai parecer que eu fiz stroke com uma tablet, por exemplo, que aqui nesse ponto eu dei mais pressão para ficar mais grosso e aí no final eu fui soltando. E isso de um jeito mais controlado até do que usando uma tablet, né? Eu posso pegar um stroke qualquer, posso pegar um stroke preciso de Pathfinder e aplicar esse tipo de coisa. Então, e o stroke fica editável. Depois eu posso mudar a direção dele e é como se fosse um brush artístico, só que criado ali na hora, sacou? Em vez de eu ter que criar um brush, né, separado, né, se eu for fazer esse tipo de coisa, eu tenho que ir lá, gerar um formato, um shape qualquer, assim, arrastar lá pro brushes, arrastar para cá, definir que vai ser um art brush, configurar isso aqui tudo, selecionar a forma e aplicar. Antigamente era assim, mas agora eu já posso mexer nisso na hora aqui com essa ferramenta e eu posso editar isso ainda, eu posso mudar. Se eu quiser que o mais grosso fique aqui no final, eu vou lá e arrasto esse controladorzinho que ele cria, né? Isso aqui. Eu posso mudar a espessura no meio do caminho também. Enfim, dá pra fazer, né? Você pode controlar. E se eu arrastar também, quando eu arrasto normal esses dois aqui, eles, eles são simétricos, eles se mexem ao mesmo tempo. Agora, se eu segurar o Alt, ou então o Option, no Mac, ele só arrasta um deles. Assim, aí ele fica meio deslocado. E aí, se eu voltar a arrastar normal, eles vão arrastar proporcionalmente. Assim. E aí, para criar outra, é só clicar, arrastar. Ele vai lá, cria outro ponto para mim. Eu posso duplicar também, se eu quiser. E aí eu posso ele cria na verdade um perfil de espessura. Você vê que enquanto eu estou fazendo aqui, eu estou mudando, vou fazer um negócio bem louco aqui. Parada bem esquisita. Aí você vê que ele criou aqui um perfil de espessura. Então isso eu já posso aplicar a outros objetos. Eu posso vir aqui, eu mando salvar um novo, coloco lá um nome se eu quiser, e aí eu venho num outro stroke qualquer e, né, tiro esse brush aqui. E aí ele apareceu lá no final, esse que eu acabei de criar. Agora ele não aplicou porque na medida que eu vou, né, arrastando, criando espessura nova, ele vai engrossando meu stroke, na verdade. Então se eu olhar esse cara aqui com essa grossura toda, o stroke dele está 132 pontos. Então se eu quiser aplicar, né, ter a mesma aparência,
no outro, eu tenho que selecionar ele e colocar o mesmo valor aqui. Então, e aí ele se adapta de acordo com o comprimento do stroke, ele vai se adaptando igualzinho um Art Brush. Só que a diferença é que você cria ele meio que na hora, assim. E aí ele chama Stroke, como é que é? Stroke Profile. São os perfis de stroke. Enfim, isso eu achei bem legal, assim. Outra coisa que eu percebi, assim, que bem útil, quer dizer, antigamente se podia até fazer com script e tudo mais, mas não era uma função oficial do Illustrator, que era quando você cria linha pontilhada, você vem aqui, você vê até que o painel de stroke está mais incrementado, tem mais opções aqui de linha pontilhada. Então eu vou criar uma linha pontilhada qualquer, e normalmente, né, se você fizesse um quadrado, por exemplo, a linha pontilhada ela ia entrar, né, do jeito que o Illustrator achasse mais preciso, assim. Ele ia respeitar os valores que você ia colocar ali de tamanho de pontilhado, tamanho do espaço entre eles, e ia ficar do jeito que, né, ele calculasse. Então, não necessariamente o stroke, o pontilhado, ele nunca ficava, né, ajustado até os cantos, assim, certinho. Então isso era um problema, né? Você tinha que ir lá ajustar, usar script, e, enfim, dor de cabeça. Mas agora ele tem esse botão aqui que ajusta o pontilhado para os cantos. Ele dá uma mentida, você vê que aqui o espaço está menor do que aqui, mas ele deu essa mentida para poder empurrar o pontilhado para ele ficar certinho no canto aqui. Então, se eu criar outro vértice aqui, outro canto, ele vai adaptar para o pontilhado ficar no canto aqui certinho. Eu posso até criar, não precisa ser 90 graus. Ele vai lá e adapta para mim em qualquer canto. E aí fica bem mais, né, fica bem bonitinho. Aí outra coisa que eles fizeram também, que eu assim, não achei tão útil assim, mas é interessante, que é o grid perspectiva, que é essa ferramenta aqui. Aí quando você clica, ele cria, mostra, exibe esse grid em perspectiva. Você pode ir lá e modificar, né, perspectiva de 3 pontos, para quem costuma ilustrar, fazer ilustração técnica, ou sei lá, fazer ilustração em geral. Pode puxar esses manipuladores aqui, mudar, né, os parâmetros do grid. Deslocar isso aqui assim, se quiser, enfim. Aí se eu clicar 2 vezes, ele, né, tem mais opção aqui. Tem opções desse widget, né? Que esse widget é o que ele aparece. Quando você seleciona a ferramenta, ele aparece esse widgetzinho que você seleciona qual grid você quer desenhar. Porque, né, selecionei lá esse grid da esquerda, assim que eu desenhar qualquer coisa, ele vai cair direto nesse grid da esquerda aqui. Aí se eu selecionar o da direita, que eu desenhar, ele vai aparecer ali. E no chão, a mesma coisa. Desenhar uma parada aqui no chão, ela vai se alinhar ali. Então, e aí ele sabe que, né, essa forma aqui está nesse grid, essa aqui está nesse lado aqui. Então, se eu quiser, talvez, mexer com isso, eu posso. Só que eu tenho que vir nessa ferramenta Selection Tool, Perspective Selection Tool. Então, eu pego um objeto, por exemplo, ele me diz que ele está, né, do lado esquerdo. E aí, se eu quiser duplicar, eu posso até segurar o Shift e ele duplica, né, acompanhando o grid. Aí eu posso duplicar o quanto eu quiser. E aí a mesma coisa com esse cara aqui. Ele já me mostra que ele está no grid da direita. Eu posso ir duplicando. Assim. E aí se eu quiser, por exemplo, passar esse cara do grid da esquerda para o grid da direita, se eu arrastar assim, ele não dá aquela embrulhada, né? Porque ele acha que ainda está nesse grid da direita. Se eu quiser mudar, eu simplesmente aperto 1, que é o grid da direita, ou então 2, que é, né, o grid do chão, e 3 é o grid
da direita. Quer dizer, 1 é o da esquerda, e 3 é o da direita aqui. Então, para mudar de grid é só usar, né, os valores, os números. O 4 ele não passa para o grid sem ser grid. Né? Se eu estiver desenhando, também posso usar esses atalhos. Né? Posso usar o atalho e desenhar rápido. Assim. E o 4 é sem usar o grid nenhum. Aí fica assim. E se eu quiser, né, esconder esse grid, eu só tenho que ir na ferramenta, eu vou lá e fecho aqui o widgetzinho, Hide Grid. Ele escondeu o grid aí pra mim. Enfim, achei interessante essa ferramenta, legal. Outra coisa que eles fizeram foi, né, vocês devem ter visto no Photoshop, eles fizeram umas opções de brush realistas que imitam pincel de verdade, assim. E no Illustrator eles tentaram fazer a mesma coisa. Não fica tão realista porque a saída é vetor, mas assim, é uma novidade, assim. Dá pra brincar, assim. São esses bristle brushes. Então, se eu for criar um novo brush, né, vocês devem ter visto lá, sei lá, tinha feito um outro vídeo sobre brush. Você cria um novo aqui, aí aparece a janela com opções, ó, caligráfico, scatter, que, né, cria os objetos, espalha os objetos e tal. Art brush é aquele que estica ao longo do caminho lá. E agora tem esse novo, bristle brush. Então eu vou criar um novo aqui. E aí ele me dá essas opções. Como é que é a ponta do pincel que eu quero fazer. Tem aqui várias opções. E alguns ajustes, tamanho, comprimento do brush lá. Enfim, você vai ajustando, vai experimentando. Que isso você pode mudar também no meio do caminho. É tudo parâmetro ajustável. Se ele vai ser mais rígido, mais flexível. Então, eu vou aqui com um stroke, mudar de cor só. Vou botar um vermelho. E aí, se eu fizer o stroke, você vê que ele faz o stroke, vai lá, processa e cria esse, né, é tudo vetor isso. É uma linha, uma linha com o brush aplicado, simplesmente. E eu posso, né, logicamente modificar o caminho que ele faz, né. E se eu tiver com uma tablet, tipo essa Intuos, que, né, você vê aqui quando eu mexo o cursor, eu estou girando a minha caneta, porque a Intuos tem um detector de direção. Então isso também ele reconhece, né, faz uma diferença. Se eu andar com isso aqui girando a caneta, ele vai girando o pincel, como se estivesse girando o pincel de verdade. E tem um sensor de inclinação também. Mas aí você teria que ter uma Intuos, a Intuos 4, que é a mais recente. A minha, no caso, é a Intuos 3, mas ela também tem esse sensor. Então isso aí já é bem interessante. Se eu for com o mouse, ele não vai me mostrar esse pincel assim. Se eu for com o mouse ou com uma tablet que não tem sensor de direção, ele só vai fazer a pincelada normal. Ele até dá umas, né, meio que simula o pincel virando assim, quando eu mudo de direção, mas não é a mesma coisa do que se você usar uma tablet e você tem mais controle, assim. Então, aí além disso eu posso, né, logicamente, mudar de cor no meio do caminho e tal. Ele cria esse efeito de pincel aí. Eu achei bem legal também. Outra coisa, né, vocês devem lembrar daquele lance do Pathfinder, né, que você combina objetos de jeitos diferentes, né, com esses botões aqui. Você tem, por exemplo, eu tenho esse quadrado, tem um outro quadrado aqui, e vou fazer um círculo aqui assim. Aí o que eu quero fazer? Eu quero juntar esses dois quadrados, mas extrair o que for da forma do círculo. Eu teria que fazer normalmente, que eu até estou acostumado a fazer isso, né? Quem trabalha com isso todo dia já deve estar acostumado, que é juntar esses dois, depois vir para cá e dar o punch no círculo.
Aí beleza, tá? A forma final é essa. Mas eles fizeram uma ferramenta nova que é o Shape Builder. Ele fica aqui. Esse aqui. Shape Builder. Shift M. Aí eu vou no Shape Builder. Primeiro tem que selecionar tudo. Por isso que eu achei meio longo o caminho que você tem que fazer. Você tem que selecionar tudo, clicar, né, fazer o atalho do Shape Builder. E aí eu posso simplesmente clicar ou selecionar os objetos que eu quero manter. Esses eu quero manter. E com Option eu seleciono o que eu quero tirar. Aí se eu simplesmente arrastar assim, ele cria uma linha. Mas aqui no caso não está pegando todos os pedaços que eu quero. Então eu posso arrastar com Shift, que aí ele faz uma seleção quadrada, assim, uma seleção melhor, para pegar mais objetos assim. E aí ele já fez esse processo aí que eu teria feito no Pathfinder. Mas isso aí pode até facilitar se eu tiver milhões de objetos e eu não quero ficar pensando em qual que eu tenho que extrair primeiro e tudo mais. Eu simplesmente seleciono tudo, vou lá, escolho os que eu quero manter, seguro o Alt ou Option, escolho os que eu quero tirar e pronto. Sacou? É um jeito, é tipo um Pathfinder mais visual, assim, que pode ficar mais fácil para certas coisas, assim. Aí outro negócio que eles fizeram, que eu até sentia falta, né, no CS4 eles introduziram o Multiple Artboards, né, que é o multipage. Então, no caso aqui, eles introduziram esse painel de artboards. Ele lista todas as suas páginas, e eu vou duplicar aqui, vou criar umas novas. Aí quando eu crio as páginas por aqui, já vai criando elas na sequência, assim, uma do lado da outra. E aí no caso eu posso, né, entrar, essa aqui é 3, essa é a 4 e tal. Mas se eu quiser mudar de ordem, por exemplo, a 5 coincidentemente está na página 5. Mas se eu quiser botar ela em cima, eu quero que ela seja a página 2, né, Artboard 5. E aí no meu layout aqui ela continua lá no final. Mas eu posso vir aqui do jeito que ele está, né, numa ordem nova, eu posso vir e rearrange. Aí ele rearruma elas, você bota lá as opções, quero rearrumar elas assim, com 2 colunas, ou então, sei lá, 4 colunas, ou então direto, né, uma linha só, ou então uma coluna só. Eu boto aqui o espaciamento entre elas. Se eu quero mover o artboard junto com a arte que tiver dentro, eu posso também. E eu dou um OK, ele rearrumou isso. Olha lá, a Artboard 5, que é a página 2, ela está no lugar certo. Ela está ali no lugar, né, que ela devia estar. Então isso é um adianto, né, para a organização. E sem contar que agora, né, o atalho para artboards é Shift O. Sem contar que agora ele não fica com esse nome padrão, né, Artboard 5, que fica no lugar 2. Eu posso renomear isso para página 2, em português, do jeito que eu quero. Aí se isso aqui, sei lá, for um cartão de visita, por exemplo, aí eu boto lá, cartão de visita. E aí ele vai renomear, e aí na hora de me organizar aqui nessa lista, eu vejo o que é o que. Ele até me mostra se é deitado ou em pé e tudo mais. Ele me mostra aqui. Então isso é um adianto aí para a organização. Eu acho que na hora de exportar o PDF também ajuda, que antigamente você tinha que, se tivesse na ordem errada as páginas, você tinha que deletar a página e criar as páginas. Era na ordem de criação, assim. E isso era um perrengue. Mas agora você pode ordenar elas aqui do jeito que você quiser. Aí é bom. E eu posso excluir várias ao mesmo tempo, assim. Enfim. Isso eu achei bem legal. E acho que a última coisa é uma coisa simples que eles botaram, incorporaram, que é o jeito que você desenha as coisas, né? Você tem um círculo aqui e eu quero desenhar a próxima coisa que, sei lá, eu vou pintar uma coisa, só que eu quero que apareça atrás. Em vez de eu ter que, né, desenhar, pegar isso aqui, mandar para trás de tudo. Peraí, deixa eu botar um preenchimento aqui. Pegar esse desenho, jogar ele para trás. Né? Normalmente você desenha ele na frente. Jogar ele para trás e, né, ter que fazer isso, eu posso simplesmente desenhar direto atrás. Eu seleciono lá o objeto, aí ele tem essas opções aqui, ó.
Draw Behind. Eu clico lá e tudo que eu for desenhar, ele já vai aparecer atrás do objeto, né, que estava lá. E tem também o Draw Inside, né, eu seleciono aqui e eu posso desenhar dentro do objeto. Então ele meio que cria, né, você define lá o que você quer desenhar dentro do objeto. Vou pintar aqui, uma coisa assim. E ele já meio que cria um clipping mask, né? E transforma o objeto que já estava lá numa máscara e mantém os parâmetros. Né? Normalmente quando você cria um clipping mask, ele perde os valores de stroke e tudo mais, mas desse jeito ele mantém, né? O stroke estava lá e ele manteve o stroke. Aí tudo que enquanto ele tiver com essa caixinha aqui, esse bounding boxzinho aqui, ele está mostrando que tudo que eu desenhar vai cair dentro desse shape aqui. Então, enquanto eu estiver desenhando, ele está contando como se estivesse lá pintando dentro do clipping mask dele lá. Que achei bem legal, assim, adianto. E aí é só não esquecer de voltar para o modo normal aqui. É esse primeiro. E aí o que eu desenhar agora vai aparecer normalmente. Então eu posso até, você vê que se eu selecionar aqui, ele realmente criou um clipping mask. Se eu quiser tirar o stroke dele, eu venho, seleciono, tiro. E aí ficou assim. Então é um jeito bem fácil de você desenhar dentro de coisas, né? Não precisa ser não precisa brush. Pode ser qualquer coisa que você desenhar, né? Eu tenho aqui um círculo. E aí eu quero desenhar um quadrado dentro dele. Quadrado. Mesma cor, mas não, ele apareceu dentro do círculo. E criou lá a Clip Mask para mim. Então, acho que essas são as funções que eu achei bem legais, assim. Eu sou daqueles que sempre vai defender que a pessoa não pode trabalhar em função da ferramenta, né? Senão você fica bitolado, você fica pensando no processo que você vai usar para poder executar alguma coisa, mas isso é meio errado, né? Mas, bem ou mal, as ferramentas, quando elas trazem aprimoramento, né? Aprimoramento, facilita a vida, né? Tipo, esse stroke aqui. Isso é um adianto total, né? Especialmente para quem não tem tablet, isso aqui é excelente. Então, vale a pena você conhecer as coisas que eles incorporam, né? As novidades, para na hora de fazer, né? O que você precisa fazer, você sabe que você não vai perder tanto tempo quanto você perderia na versão anterior, por exemplo. Então, acho importante conhecer essas novidades, importante conhecer todas as opções de ferramenta que você tem, mas não deixar elas dirigirem o seu trabalho. Então, acho que é isso aí. Valeu.